Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Davi tange sua harpa perante Saul. Nós estamos, como eu falava hoje pela manhã, celebrando o mês da música, o mês do louvor, né? E nesse mês de julho, nós estamos dando ênfase ao louvor, à música. No dia 18, nós teremos aqui um congresso de louvor, que vai ser uma bênção. Você veja com atenção aí no boletim, depois convido muita gente para estar aqui nesse congresso abençoadíssimo, com presença de bandas convidadas. Vai ser muito bom, vai ser uma bênção. E as mensagens tendo como ênfase o louvor. E hoje pela manhã já falávamos desse tema. E agora, 1 Samuel 16, a partir do versículo 14, está escrito assim: tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Assente-se então dando glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Logo no início dessa passagem está escrito que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Meu Deus, o Espírito do Senhor se retirar de alguém, isso é sinônimo de morte espiritual, não é verdade? Quando o Espírito Santo se retira de alguém, a pessoa pode estar andando sobre essa terra, falando, conversando, mas espiritualmente essa pessoa está morta. Que o Espírito Santo não se retire de nós. Que a nossa oração
seja: não retire de nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Você pode agora fazer essa oração, clamar ao Senhor: não retire de mim o teu Espírito Santo, ó Senhor. Porque o Espírito Santo se retirando de nós, nós estaremos mortos espiritualmente. E Jesus, ele não quer isso, porque o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Aleluia, glória a Deus. Mas no caso de Saul, o Espírito Santo que estivera na vida daquele homem, agora ele se ensoberbeceu, achou que poderia fazer tudo sem Deus, e o Espírito Santo se retirou dele. Quando o Espírito Santo se retira, a casa fica vazia. E a casa vazia é brecha para o espírito maligno. E a Bíblia fala: tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Mas como é que é esse negócio, um espírito maligno da parte do Senhor? Interessante que eu conversava com alguém essa semana, com um irmão ou com uma irmã, e eu falava: olha, quando alguém persegue o povo de Deus, lembra do Antigo Testamento, quando a gente encontra algumas passagens que falam que um espírito maligno da parte do Senhor foi no meio do exército do inimigo e confundiu o exército do inimigo. Então, quando se fala um espírito maligno da parte do Senhor, é porque nem o maligno ele pode agir se não houver uma permissão de Deus. Lembra daquele louvor antigo? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Deus é soberano. Deus é soberano. O controle não é do maligno, não. O controle é de Deus. Então, quando você encontra na Bíblia um espírito maligno da parte do Senhor, é porque Deus permitiu. E aqui a gente vê, Saul já estava desviado da presença de Deus. O Espírito Santo se retirou da vida dele. E, consequentemente, houve legalidade para que o espírito maligno atormentasse aquele homem que já tinha sido até usado por Deus. Aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã. Aí, os servos de Saul, vendo aquela situação, imagine, vendo o rei atormentado por um espírito maligno, os servos do rei, eles começaram a se preocupar: gente, o que a gente pode fazer? O rei está sendo atormentado por um espírito maligno. Aí eles resolveram, vendo aquela situação, falar com o rei. Aí foram até o rei: ó, meu senhor rei, nós, teus servos, que estamos na tua presença, estamos preocupados contigo.
manda que nós busquemos um homem que saiba tocar bem a harpa. E aí, quando o espírito maligno vier sobre ti, ó rei, esse homem dedilhará a harpa e você vai ficar melhor. Aí Saul, ouvindo aquilo, e ele sabia que estava sendo atormentado. Aí quando ele ouviu aquilo, ele falou: busquem então esse homem que saiba tocar bem e tragam-no a mim. Aí os moços responderam: olha, um dos moços, então ele era jovem, Davi também era jovem, ele já tinha estado com Davi e viu Davi tocando a harpa e percebeu que ele tocava bem, e não só tocava bem, mas tinha algo diferente naquele jovem chamado Davi. E quando ele tocava, as pessoas sentiam a presença de Deus. Sentiam a presença de Deus. E se ao tocar a harpa, Davi era usado de tal modo que a presença de Deus se manifestava, aquele era o remédio para que o espírito que atormentava Saul batesse em retirada. Aí então esse moço que conhecia Davi, ele disse, está lá no versículo 18, então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita. Jessé tinha outros filhos que eram soldados, guerreiros, e Davi cuidava das ovelhas no campo. E aquele moço disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, isso é, de Belém, que sabe tocar. Então olha só, sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Mas eu sempre aprendi que Davi era pequenininho. Não, ele poderia não ser tão alto como Saul, mas ele era fortinho. Está escrito aqui, sabia tocar, era forte e valente, era homem de guerra. Olha que coisa, era homem de guerra, era sisudo em palavras. Então Davi não vivia de jogar a conversa fora, não. Davi era alguém que falava sério. A palavra dele era sim, sim, não, não. Tem gente que: Senhor, eu quero te servir, tu és maravilhoso e eu vou te servir. Aí no outro dia, meu pecado predileto, eu vou pecar. Aí fica em pecado. Aí daqui a pouco volta: Senhor, eu vou te servir. Aí daqui a pouco, na primeira tentação, cai. Senhor, não olha agora não, Senhor, porque eu quero pecar. Tem gente que simplesmente, hoje com seus lábios, bendiz ao Senhor, aí amanhã amaldiçoa o seu próximo. Meu Pai amado. Então a palavra de Davi era reta, era sim, sim, não, não. Aí então, está escrito que ele era sisudo de palavras, não vivia jogando conversa fora, era de boa aparência, qualidades que aquele jovem tinha. Bom,
a gente voltando um pouquinho, indo lá no versículo 12, quando Samuel foi até a casa de Jessé e ali ungiu Davi, rei de Israel, ungiu profeticamente. Aí olha só como Davi era, versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Davi era ruivo, era de boa aparência, tinha olhos bonitos, não sei como é que eram os olhos dele, mas era bonito, né? Sabia tocar, era forte, era valente, era homem de guerra, era sisudo em palavras. Olha, quantas qualidades. Mas deixa marcado aí e volta em 1 Samuel 9:2, vai um pouquinho lá para trás, volta capítulo por capítulo, chega lá, 1 Samuel 9:2. Aqui fala a respeito de Saul. Está escrito assim, a respeito do pai de Saul, né? Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo. Olha só, Saul era bonitão, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ele era bonitão e era grandalhão. Saul, dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Isso quer dizer que ele era altão, né? Alto. No meio do povo, se tivesse todo mundo reunido lá, né? Aí ia olhar assim, tem um que é altão lá, bonitão, hein? Quem é esse? É Saul, filho de Quis. Os outros batiam no ombro dele. Então, ele era o mais belo dos filhos de Israel. Então, dizer que Davi era bonito, tinha olhos bonitos, não fazia muita diferença, porque Saul era o Mister Israel, né? Saul era o Mister Israel, altão, bonitão. Então, se parasse, voltando agora para 1 Samuel 16, se parasse nisso aqui, ruivo, belos olhos, boa aparência, aí sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência. Se parasse aqui, tá, e daí? E daí? Porque tem muita gente que é bonitona, mas é feio por dentro. Aquilo é uma casca, feio por dentro. Tanto homens quanto mulheres. Tem muito bonitão e muita bonitona que você para um pouquinho, conversa com a pessoa, você fala assim, ai, é uma casca, mas por dentro é vazio. Isso quando não é atormentado por um espírito maligno, que nem estava Saul. Só que no caso de Davi, quando vai dando as qualidades, veja lá, Samuel 16, 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Mas o que faz a diferença é o que está aqui na sequência. E o Senhor é com ele. Aqui está a diferença. A diferença é que o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã.
Você pode não ser alto como Saul, você não pode não ter olhos bonitos como eram os olhos de Davi, mas o importante é que você tem uma presença sobrenatural, abençoadora. O mais importante é que o Senhor está conosco. Aqui estava a diferença, porque se ele soubesse tocar bem a harpa, dedilhar bem a harpa, mas o Senhor não estando com ele, não adiantaria nada. Mas ele tocava bem, e o Senhor estava com ele, aleluia, aleluia. Aí, a gente ouve esse testemunho que o Guilherme deu de hoje no horário do ensaio. Se vocês só tocassem bem e cantassem bem, não faria diferença. A diferença é que o Senhor está convosco. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o inimigo está furioso, e está mesmo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Se o espírito maligno fala que odeia esse ministério de louvor, se o inimigo fala, eu quero destruir essa igreja, ele fique sabendo, ele é nosso inimigo, mas nós também somos inimigos dele, aleluia. Ele tem que olhar para o povo de Deus e falar assim, é o inimigo. O espírito maligno tem que olhar para mim, para você e falar assim, é o inimigo, realmente eu não gosto dele, eu não gosto dela. Porque ruim seria, eu amo, o inimigo dizer, eu amo essa igreja, eu gosto dessa igreja, eu me sinto bem nessa igreja. Aí a gente teria que, aí não. Aí não. Então vamos ficar vigilantes, vamos orar, porque o inimigo está furioso. Mas a nossa diferença é que o Senhor é conosco. É conosco. Aí então Saul, quando ouviu esse testemunho a respeito do filho de Jessé, chamado Davi, Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. O que está com as ovelhas. Coisa interessante, cuidamos das ovelhas, né? Nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Não se afaste desse aprisco, fique perto. Ovelha tem que estar junto. Aleluia. Aleluia. Aí então Jessé, ele separou lá um jumento, botou pão lá, sobre o jumento, botou um odre de vinho, um cabrito, e enviou ao rei Saul por intermédio do seu filho Davi. Aí vai o jumento carregado, vai Davi, chega lá ao palácio, à presença de Saul. Aí Davi chega e Saul recebeu, algumas passagens você vai ver Saul chamando Davi de meu filho, porque Davi foi morar lá no palácio de Saul. E era jovem. Saul tinha um filho chamado Jonatas. Eles se identificaram como irmãos. Como irmãos. E aí Saul, ele gostou de ver, puxa, que jovem abençoado. Que jovem abençoado. Aí pediu ao pai de Davi, a Jessé, deixa que Davi fique comigo, pois me caiu em graça. Ele é querido, deixa ele aqui. Aí, acabou que Davi
ele ficou lá no palácio do rei. E acontecia que quando o espírito maligno atormentava Saul, aí Davi pegava a harpa, dedilhava a harpa, aí Saul, que estava ali possesso, ia se acalmando, o espírito maligno não resistia, aleluia, batia em retirada, está lá no versículo 23, e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Nesse mês do louvor, Deus, Ele chama o seu povo, não só o ministério de louvor, mas Ele nos chama a sermos como Davi, que tinha a técnica, tocava bem, e tinha a unção. Então Deus quer o ministério de louvor tocando e cantando com técnica e com unção, de tal maneira que na ministração a presença de Deus seja tão real que quem estava sendo atormentado pelo maligno, seja uma opressão, seja uma possessão, comece a se sentir bem. Aquela pessoa que se sentia como se estivesse ali, né, sendo espremida, a pessoa vai se sentindo aliviada. Deus quer que, além do ministério de louvor, cada um de nós, naquilo que nós fazemos para o serviço a Deus, nós o façamos, né, bem feito e com unção, para que os oprimidos e sobrecarregados sejam aliviados, para que a presença do Espírito Santo seja tamanha, tremenda, que não reste um mínimo espaço para espíritos malignos. Se coloque na presença de Deus como instrumento do Altíssimo. Que a minha vida, que a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja verdadeiramente para o louvor do nome do Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores. E onde o Senhor habita, o maligno bate em retirada. Aleluia. Nós vamos louvar a Deus agora. Quero chamar o Ministério do Louvor, vai estar louvando. E nesse louvor, você tem a oportunidade de vir ao altar e falar: Senhor, eu não quero ser alguém que tenha somente o conhecimento, mas eu quero ser usado por Ti, Senhor. Eu não quero ser alguém que tenha somente como característica o saber tocar, ou falar bem, ou evangelizar bem, ou fazer alguma coisa bem. Não basta isso, Senhor, eu não quero só isso. Eu não quero só ser forte e valente. Não. Eu não quero ser homem de guerra. Não pode parar só nisso. Tudo isso é bênção. É bênção. É bênção ser de palavra, assim, sim, não, sisudo de palavra, firme. Mas não pode parar só nisso.
É bênção uma boa aparência. Quando está frio, né, a gente vê os irmãos, as irmãs ficam, né, mais elegantes, né? Isso é bênção, mas não pode parar aí, Senhor. Senhor, eu quero aquilo que verdadeiramente faz a diferença. O Senhor estando comigo. Aleluia. E por isso eu coloco a minha vida aqui, Senhor, no altar, nas tuas mãos. Dirige-me, Senhor. Corrige-me, Senhor. Levanta-me, Senhor, para que eu seja usado com a tua unção, em nome de Jesus. Assim como foi Davi na sua juventude. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. E em meio a esse louvor, você tem a oportunidade de vir ao altar e se lançar, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais. Eu não quero ter simplesmente qualidades pessoais. Eu quero o Senhor tomando conta da minha vida, se apoderando de mim e me usando. Exaltemos ao Senhor com alegria. Louvemos ao Senhor. Aleluia. O Senhor, eu quero Meu estar Pai, disponível em tuas mãos. Vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça. dirige a minha vida, Senhor. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro, eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos e agradecemos, porque tu tens dado talentos, dons aos teus filhos e filhas. Tu tens dado, Senhor, talentos pessoais, mas, ó Santo Deus, isso não fará diferença sem a tua presença, Senhor. Enquanto a Escritura afirma que o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul, a mesma Escritura Sagrada afirma a respeito de Davi: o Senhor estava com ele. Aí está a diferença. Seja, Senhor, com os teus filhos e filhas que invocam a tua presença, Senhor, para que os talentos pessoais, as qualidades pessoais sejam usadas para a tua glória, favor da tua glória. Aleluia. Assim como os elogios a Davi eram usados para a glória de Deus, para atrair o mover do Espírito Santo, atraindo, chamando a presença de Deus. Senhor, que as qualidades que por graça tu tens dado a teus filhos e filhas sejam usadas para atrair o mover do Espírito Santo.
Senhor, confirma sobre teus filhos e filhas as obras das suas mãos, Senhor. Dá, Senhor, essa graça, e que através deles e delas, pessoas que se sentiam oprimidas possam se sentir aliviadas. Pessoas que estavam possessas possam ser libertas em nome de Jesus. Ó Deus, que a tua presença cuide de teus filhos e filhas, limpando, purificando, assim como Davi cuidava daquela harpa, aleluia, para que ele pudesse dedilhá-la. Que a vida do teu povo seja dedilhada por ti, Senhor. Que sejamos teus instrumentos vivos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Vamos louvar a Deus. Nossos irmãos retornem para os seus lugares. Aleluia. Senhor, tu és meu Deus. És o olheiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Ainda nesse espírito de adoração, pode aplaudir o Senhor mesmo, aplaude. Tu és digno, Senhor. Pastor Ângelo, pastor Eliane.